Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui em mais um Papo Reto e hoje o nosso objetivo é falar sobre mais um partido político da época de Jesus. Te convido a seguir comigo. Hoje eu queria convidar você a refletir sobre os herodianos. Era um grupo de menor monta, sim, mas que vale chamar a tua atenção diante de situações que nós vivemos nos dias de hoje. Vamos ver se esse também se encaixa. Pois bem, os herodianos eram um grupo de pessoas que acreditavam que Herodes o Grande era o Messias prometido de Israel. E aí você pergunta, por que isso? Porque ele começou a trazer uma estruturação para Israel onde houve um brilhantismo e as pessoas se vislumbraram com isso. Diante disso, e diante de uma promessa que existia, as pessoas acreditaram que ele se alinhava às suas expectativas. Mas vamos lá, vamos a algumas reflexões. A primeira delas é, de onde Herodes o Grande era? Ele era idumeu. Ué, ele não era israelita? Não. Então só nessa construção nós já conseguiríamos descartar plenamente que aquele homem, muitos tratavam ele como um ser maquiavélico, porque ele conseguia articular a tal ponto de ser amigo de Roma e conseguir ser amigo de muitos judeus. Então esse homem maquiavélico não era do território de Israel, esse homem era um idumeu, traduzindo, quebrando a expectativa de promessa que existia na palavra de Deus, onde seria alguém da descendência de Davi que iria chegar para se colocar nessa posição de Deus, chamado de Deus de Messias, de Salvador, de transformador, de redentor do povo de Deus. Muitas vezes nós acabamos entrando nesses erros como o povo de Deus entrou ali. Chegou uma pessoa que fez algumas coisas por eles e há de se convir que a história relata que Herodes o Grande fez grandes obras arquitetônicas, trouxe uma grande reestruturação, fazendo, entre outras coisas, um sonho que a nação tinha há muito tempo, refazendo o templo de Salomão, só que agora chamado de Templo de Herodes. E era um templo muito suntuoso, chegava a ser maior do que o de Salomão. E isso trouxe a algumas pessoas um brilhar nos olhos. E eu te convido a refletir seriamente sobre isso. Será que você tem colocado outros messias no lugar do verdadeiro? Será que você tem adorado homens em vez de adorar a Deus? Será que você tem conseguido, por conta de coisas que estão acontecendo na sua denominação, na sua cidade ou até mesmo no seu país, será que você tem venerado homens? Muito cuidado com isso. Muitas pessoas se tornaram herodianas por conta disso, porque eles olharam para ele e falaram, esse é o Messias que eu quero. E talvez seja esse o grande erro que a igreja atual faz. Olha para as construções que ela quer e coloca os seus messias à sua frente. Onde, na verdade, a palavra de Deus é bem clara. Nós vimos um que se entregou por mim e por você, que pagou o preço. Foi a cruz do Calvário. Esse sim é o Messias de Israel. Esse sim é o Messias de nós, que éramos chamados gentios, hoje povo seu. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres denominados evangélicos, eu quero te dizer, muito cuidado para que nós não venhamos a colocar pessoas erradas num trono que só é de uma pessoa. Sabe, é muito interessante, usando o livro de Hebreus, quando ele nos fala que nós precisamos olhar para pessoas que seguem no caminho rumo à cruz, seguem no caminho de luz, seguem ao norte espiritual, e em cima dessas pessoas que nos mostram através de testemunhos, de exemplos, de atitudes, de posturas, essas pessoas estão seguindo no caminho correto. Sim, cabe a nós olhar para essas pessoas e falar assim, poxa, aquele ali é um referencial na face da terra. Não há problema nenhum nisso, porque a Bíblia traz esse respaldo. O próprio Paulo fala, olha para mim, mas se espelha em mim no que eu espelho a Cristo. Traduzindo, ele não estava dizendo que todas as posturas que ele buscava que fossem positivas não deviam ser copiadas, não deviam ser analisadas. Pelo contrário, ele falava, olha, porque o que eu estou fazendo é olhar para Cristo. Então, se você olhar para mim e me ver fazendo aquilo que Cristo espelhou em mim,
você está indo por um bom caminho. Então eu convido a você a sim olhar para referenciais positivos na terra, mas de forma alguma a colocar nenhum homem no trono que é somente do Senhor Jesus. Não podemos ser como os herodianos. Não podemos negociar em cima daquilo que eu acredito que é o melhor para mim e achar um novo Messias, dar um novo rumo à história bíblica e à história da minha vida. Que em nome de Jesus nós possamos admirar pessoas, ter referenciais positivos, mas nunca idolatrar nenhum homem. Uma outra coisa interessante que nós temos na passagem bíblica é que esses homens se juntaram aos fariseus em determinado momento para questionar Jesus sobre o que deveria ser feito quanto ao tributo a César, quanto ao tributo ao Império Romano. Vale lembrar que muitos judeus não aceitavam a questão da tributação do Império Romano sobre os povos dominados. Então, eles queriam que Jesus se manifestasse para marcar qual era a sua posição, para eles decidirem se entregavam ele como um traidor a Roma ou se colocavam ele do seu lado. Pois bem, Jesus sai com uma resposta extraordinária que traz uma reflexão ainda hoje para nós. Pegue uma moeda e olhe para essa moeda. O que está marcado nela? Estava marcado nela a foto do César. E ele fala: dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nós precisamos entender isso. E muitas pessoas hoje têm falido, têm fadado, têm errado, porque não conseguem entender essa situação. Como assim? Explica você. Pessoas não conseguem entender o que é comprometimento com a obra do Senhor. O que é se envolver com a obra e com Deus da obra. Então, ele deixar bem claro, você precisa sair para trabalhar, você precisa ganhar o seu salário, você precisa manter a sua vida secular, sim. Isso é importante, porque existem responsabilidades como elas pagar o tributo, pagar os seus devidos impostos. Mas nós não podemos entender de uma forma errada. Nós precisamos saber administrar a nossa vida, administrar o nosso tempo, sabendo que existe o tempo para a busca do nosso sustento, do pão nosso de cada dia, como também existe o momento de se consagrar, buscar e adorar o Deus Altíssimo. Então, saiba fazer essa divisão de tempo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, porque você tem tomado as decisões corretas, tem buscado a presença do Senhor e tem crescido em conhecimento e em graça. Lembre-se, mantenha sempre contato com o Espírito Santo de Deus, porque Ele te ajuda a dirimir as suas dúvidas. Deus te abençoe grandemente. Shalom Adonai.